vou até abaixar aqui o som, né? Porque é questões de direitos autorais. Não sei se eu vou conseguir, se eu vou levar um flag. Estou fazendo testes, inclusive, mostrando aqui os melhores momentos. Enquanto eu faço uma análise visual, vou mostrando os melhores momentos para vocês. Vamos lá. O que foi esse Palmeiras e Botafogo? Para mim, primeiro de pontos negativos. O Palmeiras, novamente, não controlou o jogo. Um ponto principal que inclusive eu vi abelizados falarem, com 1 a mais o Palmeiras correu mais do que o Botafogo, o que é um erro crasso. Você com 1 a mais no segundo tempo inteiro, jogando em casa, com 2 a 0 no placar, você correr mais do que seu adversário. É inadmissível isso. E o Palmeiras fez isso. Tanto é que muitas das vezes, o segundo tempo inteiro, na verdade, parecia que o Palmeiras estava com 1 a menos. E estava tentando defender um placar. Porque o Palmeiras correu retraído, correndo atrás do time do Botafogo. Inclusive foi por isso que tomou o gol do Danilo. Porque o time estava todo atrás, sem fazer marcação-pressão, sem tentar atacar. E aí, tomou aquele gol. Que inclusive é um gol da exatamente a mesma jogada de contra o Vasco na semana passada, que eu falei aqui, inclusive no podcast que eu mostrei. Uma jogada simples de 1-2, o Palmeiras tomou o gol, no caso do Thiago Mendes, e nessa partida contra o Botafogo tomou do Danilo. 1-2, jogada simples, que eu gostaria muito de ver o Palmeiras fazer com regularidade essas jogadas durante as partidas, porque é uma jogada simples, quebra qualquer sistema de marcação, porque usa tanto da questão coletiva do jogo quanto da questão individual. Porque no 1-2, por exemplo, no gol do Danilo, que vocês vão estar vendo ainda mais pra frente, ele tem a ideia do jogo coletivo na questão do passe e correr, só que na hora que ele passa, corre para se apresentar e recebe a bola, aí é a jogada individual, que aí ele limpa a marcação, a bola ainda dá uma escapada, né? E depois ela sobra pro pé dele, ou seja, ele usa da questão coletiva junto com a individual. É a junção perfeita para quem é bom jogador, para o clube que tem bons jogadores, como é o Palmeiras, inclusive até o Botafogo. Dito isso, de pontos negativos, né? Tem mais um que eu anotei aqui, o Vitor Roque. O Vitor Roque, no final do jogo, teve 3 oportunidades claríssimas de tocar a bola para poder o jogador adversário, não, o companheiro, realizar o gol, né? Realizar a finalização e fazer o gol com muita clareza. Ele não tocou. Preferiu segurar a bola, preferiu driblar e perdeu todas as 3 bolas, inclusive a última, na linha de fundo, exatamente na linha ele tentou dar uma cavadinha ridícula. E esse é um ponto de destaque, inclusive, que eu nem ia colocar tão fortemente, mas depois da partida de ontem contra o São Paulo, que ele fez a mesma coisa, eu tenho que destacar e bater forte nesse ponto. Por quê? Não pode acontecer. O Vitor Roque foi muito caro para tomar decisões burras. Isso é uma decisão burra. Não é falta de qualidade ou não é falta de calma. Não, é burrice. É teimosia. E ele é um jogador muito caro para tomar esse tipo de decisão. Não pode acontecer e a comissão técnica tem que começar a prestar atenção nisso e bater em cima dele. Porque também não é só ele. No jogo contra o São Paulo, que eu vou estar falando também sobre outros jogadores que fizeram a mesma coisa. De ponto positivo, aí claramente é o contra-ataque eficaz, que o Palmeiras de fato agora está... não é que está se caracterizando por isso, mas melhorou muito. Melhorou muito. Está se especializando em fazer apenas isso, mas melhorou muito na questão da eficácia em relação aos contra-ataques. E também que aí é um pouco do misto de contra-ataque eficaz com a qualidade dos jogadores nos gols, né? Porque, por exemplo, o primeiro gol que o Palmeiras faz com o Andreas Pereira, a jogada sai de contra-ataque, mas o passe do Flaco Lopes foi muito inteligente, foi muito bom, qualificado, e a finalização do Andreas também, que no final o gol foi dado inclusive para o Alan, né? Esse lance do Maurício não pode acontecer também. Essa finalização é ridícula. Toda clareza da jogada é inadmissível também. Ele perdeu um gol desse. Não tem muito o que dizer além disso, porque, como eu falei antes, no começo, o Palmeiras venceu. Então, fica difícil só criticar. Fica difícil. Fica parecendo que você está esperando uma derrota para falar alguma coisa com mais ênfase. Por isso que eu gosto de citar sempre os pontos positivos e negativos. Tanto nas partidas boas, de vitórias, quanto nas ruins, que eventualmente o Palmeiras possa perder. Mas vamos agora para as estatísticas. Nas estatísticas, o Palmeiras teve números muito abaixo para quem teve um a mais no segundo tempo inteiro, né? Essa foi a finalização do Larson. Deixa eu até completar aqui esses melhores momentos, só para finalizar. Não sei nem se vai dar para ver os lances do Vitor Roque, eu acredito que não.
Porque foi depois desse lance, inclusive, do Larsson. Teve 3 bolas seguidas que ele foi fominha e perdeu. Uma talvez tenha sido essa. Com certeza uma foi essa. Onde tinha do outro lado o Larsson sozinho, ele tentou fazer essa jogada aqui e sem eficácia nenhuma, né? No caso, sem a tal da eficácia, ele não realizou a jogada, não conseguiu concluir a jogada com efetividade.